Bloco de ferro fundido, ali em V, 90 graus, 8 cilindros, 2 válvulas por cilindro, comando no bloco. E esse motor é o mais potente já produzido pela história da Dodge? Hoje a gente vai ter uma conversa bem séria. Gatinho do inferno, é o gato do inferno. Mano, vocês estão entendendo a seriedade que é uma marca chamar o carro de gato do inferno no seu nome? Quanta gente não deve ter feito o sinal da cruz? Eu não posso esquecer, inclusive, quando eu for falar do Demon, que é uma continuação desse motor, não teve gente fazendo o sinal da cruz, mas o pessoal da Hennessy Performance entrou no embalo, né, dessa coisa, e criou foi o Camaro Exorcist. Então, enfim, foi uma coisa que fez um boom tão grande nos Estados Unidos que foi surpreendente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas quando o Demon foi colocado à venda, e a gente já fala sobre as especificações, do que aquele carro era capaz de fazer, teve uma petição nos Estados Unidos para proibirem a venda daquele carro, porque ele era muito brutal para ser vendido como veículo de rua. Sobra tempo assim, sem ter o que fazer. Mas vamos lá. A parte interessante da gente falar, vamos voltar lá para o Hellcat 2015, pessoal. A parte interessante desse motor é que ele é um motor de ferro fundido, tá? Bloco de ferro fundido, ou seja, é um bloco de ferro fundido. Todo mundo fala, não, alumínio, ligas, mas é bloco de ferro fundido mesmo. Eixo de comando de válvulas no bloco do motor, nada no cabeçote. Então o eixo é um carro varetado, é um motor varetado, como são os Opalas 4.1, por exemplo, os 6 canecos, né? Comando no bloco, varetas, balancinhos para acionar as válvulas. Então, quando a gente vai pegando essas pequenas informações, a gente fala, caramba, é um motor meio arcaico, né? Em muitos aspectos, é um 6.2 V8 com ângulo de 90 graus, com bloco de ferro fundido, com comando de válvulas no bloco, sem comando de válvulas variável. Robinho! Mini curva. Dá um tchau pra galera. Opa, já que eu atrapalhei. Esses caras aí gostam muito de você. É nóis, eu gosto de todos. Eu gosto muito de você também. Então, quando a gente olha por esses aspectos, esse motor é um motor arcaico. Aí você vai pro cabeçote, né? Gente, é um cabeçote com 2 velas por cilindro, né, para poder ter uma frente de chama mais eficiente, 2 velas por cilindro mesmo, e 2 válvulas por cilindro. Então, enquanto as montadoras e marcas estão indo para mais válvulas por cilindro, coletor de admissão variável, nada disso, sem papo furado aqui, o bagulho é rude, e é rude mesmo, porque esse carro, pessoal, ele produz 707 HP ou 717 cavalos de potência, que tem o HP parece que é 746 watts e o CV é 736 watts, é uma coisa assim. Então, nessa conversão de HP para CV sempre muda o número final. Mas pensa só, são 707 cavalos de potência a 6.000 RPM. Então assim, de 1.000 RPM a 6.000 RPM, você passou num gráfico para ter 707 cavalos de potência. E o torque máximo é de 89,8 kg de torque, senhoras e senhores, a 4.200 RPM. Essa potência de carro de corrida com torque de caminhão, tudo isso num carro de rua. Então dá para entender essa associação com o inferno, o demônio e tudo mais, pai e tal, né? A grande questão não é só esse torque em 4.200 RPM. Segundo a Dodge, em 1.200 RPM, ele já tem 57 kg de torque. Não, 57 kg de torque a 1.200 RPM. É uma coisa surreal. Segundo a Dodge, se você solasse o pé no Hellcat, tanque cheio, tá? Solou o pé no Hellcat, ele drena o tanque todo em 13 minutos. 13 minutos. Eu não lembro agora qual é o tamanho do tanque do carro, mas não é um tanquezinho pequenininho, não. Então assim, é uma coisa brutal. E aí, como é que a Dodge conseguiu pegar um motor com um conceito tão arcaico, né? Assim, conceito, porque não é aplicação, não é engenharia, e fez
uma preparação tão ferrada assim. Essa é a parte legal, porque quando você olha para o Hellcat, ele é uma demonstração do que uma montadora é capaz de fazer quando ela quer fazer o que entusiastas como nós aqui do Alta RPM Made for Street gostam de fazer, que é pegar um carro e preparar no limite. Você já tem um V8 com 6.2 litros de deslocamento, e aí você usa um sobrealimentador. Essa é a parte interessante desse motor, é o Supercharger. Existe o Supercharger, visualmente de fora, é impossível de você distinguir qual é um Supercharger do tipo blower ou qual é do tipo parafuso, certo? Mas olhando de fora é a mesma coisa. Porque o blower são dois rotores, basicamente, iguais um ao outro, eles ficam girando em momentos diferentes, então eles captam ar e vão pressurizando ali para o coletor de admissão do motor, né? Para baixo, para o coletor de admissão. Já expliquei como funciona aqui no Alta RPM, esse sistema ele é menos eficiente do que o tipo parafuso, que são dois rotores, um diferente do outro, eles encaixam perfeitamente bem como uma engrenagem assim. Então, e eles são helicoidais, então eles ficam girando e o tempo inteiro se encaixando e indo para cima. Resumindo, enquanto no tipo blower lá, você tem as aletas que empurram o ar, isso gera uma pulsação, uma frequência dentro do coletor de admissão e esquenta muito o ar, muito o ar. Então nesse caso, tipo parafuso, que é o que o Hellcat usa, ele não tem essa pulsação por causa das pás passando, ele é tipo um parafuso mesmo, fica o tempo inteiro girando um com o outro. Então é constante, você reduz essa pulsação e você esquenta muito menos o ar. E o interessante é o desenho deste Supercharger, porque ele está posicionado ali no meio do bloco do V8, né? Você abre o corpo de borboleta, ele vem por baixo, puxa o ar por baixo, ele pressuriza por cima e pelas laterais fica o water cooler. Então ele é pressurizado, puxa o ar por debaixo ali da parte do V8, pressuriza para cima e pelas laterais, para onde ele vai descer, para as bancadas dos cilindros, ele já passa pelo refrigerador ali para reduzir a temperatura do ar. E senhoras e senhores, 6.2 V8, 707 cavalos de potência. Sabe quanto ele usa de pressão? Apenas 11,6 PSI ou 0,8 par. É muito louco, né? Porque a gente fala quanto usa de pressão, na verdade, não seria o jeito mais correto de falar, porque você quer, colocar o máximo de deslocamento, você quer aumentar a eficiência volumétrica do motor sem gerar pressão no coletor. Então, às vezes, né, um carro com a mesma turbina que um outro, um gerando 0.6 e o outro gerando 0.8, às vezes o 0.6 está andando muito mais do que o que 0.8. Você quer um cabeçote mais eficiente possível que consiga admitir o máximo possível da mistura combustível e expelir. Então, é nesse molde, é nesse formato que a Dodge conseguiu extrair 707 cavalos de potência e quase 90 kg de torque de um motor 6.2 V8. E aí eu fiz uma pesquisa na internet, pessoal, para tentar trazer mais informações para vocês, que eu achei muito bacana isso. É um motor 6.2 V8. Qual que é o diâmetro desse pistão? É de 103,9 milímetros. É uma bitela. É muito largo. Esse pistão aqui, tá, tem 82,5 milímetros. Então imagino que não é um de 103. É uma coisa bonita de se ver. E o curso desse pistão, ou seja, o percurso que ele faz aqui dentro do cilindro é de apenas 90,9 milímetros. Então ele é um motor super quadrado. Mais diâmetro de pistão do que curso de cilindro. E as bielas, pessoal, desse motor V8 tem 157,48 milímetros. Só para dar uma noção, essa biela aqui é uma superada SPA Turbo com 147,2. Então, resumindo, a biela desse motor V8, ela é cerca de 1 centímetro mais longa aqui, entre centros, né, que a gente chama. Tudo forjado, pistão forjado, biela forjado e virabrequim forjado também. Só que interessante a gente ver isso é que se você vai calcular o RL desse motor, ele tem um RL relativamente alto até. A gente está falando de um RL de 0,288. Não é o pior RL do mundo, mas é longe de ser um RL brilhante. Mas é interessante, essa informação eu captei para vocês só por curiosidade. E pessoal, tudo isso leva a um sistema de câmbio extremamente forte, de transmissão extremamente forte, pneus e por aí vai. Então é um projeto insano. É realmente insano. Outra coisa interessante, voltando aqui rapidinho no Supercharger, olha só que interessante. Esse Supercharger, pessoal, cada revolução completa do Supercharger, ou cada volta completa ali nos rotores do Supercharger, ele desloca para dentro 2,4 litros de ar para o motor. É isso que eu acho muito interessante de ver esses detalhes, né? Então o Supercharger, e a relação de polia do Supercharger é de uma volta do motor. A cada uma volta do motor, na verdade, a polia do Supercharger dá 2,3 voltas. Então, é uma relação de 2,3 por 1. Então, a cada 2 voltas do motor, o motor consome, na teoria, se a gente considerar somente 100% de eficiência volumétrica, ele consumiria somente 6,2 litros de ar. Mas a cada 2 voltas completas do motor, o Supercharger está empurrando para dentro do motor um total de 11 litros de ar. Então, aí funciona a sobrealimentação, a pressão e tudo mais para poder forçar
a entrada de mistura combustível para o motor. Isso tudo é surreal. As válvulas de admissão têm 14,25 milímetros de lift, ou seja, 1,4 centímetro de lift. E as válvulas de escape têm 14 milímetros de lift. Então as válvulas de escape elas se movem um pouquinho menos ali que as válvulas de admissão. O resultado, senhoras e senhores, é um carro de 1.890 quilos que acelera de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos e faz o quarto de milha em 11,7 segundos. É um bagulho simplesmente insano, é realmente o gatinho do inferno e não tem o que discutir. E quando a gente para analisar esse ponto de vista técnico, eu pergunto pra vocês, eu acho que vocês encontram o Hellcat? A gente encontra o Hellcat no Brasil? Sim, senhor. Cerca de o quê? 1 milhão? 1.100, 1.200. Hellcat por 1.200.000 reais, vamos colocar. Aí eu quero a opinião de vocês. Sabendo agora dessa tecnologia, de tudo que o carro faz, de tudo que foi feito para atingir e para ter essa proposta de um muscle car insano, porque a proposta de um muscle car, galera, sabe o que é? Você pega um chassi, inclusive a Dodge resolveu investir mais nesses motores do que desenvolver uma nova plataforma para esse carro nesses últimos tempos. Pensem nisso, eles investiram no motor, não em uma plataforma mais evoluída. Muscle car, você pega um chassi, uma estrutura de um carro, aí você bota mais potência, aí você bota mais potência, aí você bota mais potência. Quando o carro está próximo do ponto de ser impossível dirigir, você pega ele e bota ele à venda. E essa é uma representação perfeita de um muscle car. Não que não tenha outros carros incríveis, Camaros incríveis, Mustangs incríveis, aqui a ideia não é desprezar ninguém. Mas, 1,2 milhão, vocês comprariam um Porsche? Vocês comprariam uma Ferrari usada? Vocês comprariam... Então digam aí pra mim na área dos comentários, ou aproveita e já deixa um like, mas digam pra mim, por favor, qual carro vocês comprariam com 1,2 milhão de reais? Isso é interessante a gente saber. Em 2018, depois de ter liberado o gatinho do inferno, a Dodge liberou literalmente o demônio. A Demon é o nome do Charger 2018 lá e tal, que foi um carro desenvolvido para arrancada. Você pode andar na rua, ele é um carro legal de rua, mas é muito engraçado. Você comprava o carro, você quer assento do passageiro? Quero. É só $1. Você quer o kit de não sei o que? É só $1. Era tudo tipo feito baratinho. Você comprava a plataforma e você escolhia, só que os opcionais entravam numa brincadeira de você quer um carro completamente aliviado ou você quer um carro para andar na rua. O Demon, pessoal, ele usava basicamente o mesmo motor 6.2 V8, só que com algumas estruturas bem interessantes e bem inteligentes ali para que o carro pudesse entregar ao seu dono, quando ele tivesse com a chave certa no contato, quando ele tivesse com o combustível certo no tanque de combustível, ao invés de apenas 707 cavalos de potência, ele entregava 840. E ao invés de apenas 89 kg de torque, ele entregava 106 kg de torque. O suficiente para acelerar quando, com os pneus de arrancada, na pista certa e tudo mais, era o suficiente para ele acelerar de 0 a 100 km por hora em 2,3 segundos e cumprir o quarto de milha, os 402 metros, em 9,6 segundos. E, inclusive, ele entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o carro original de fábrica que, em uma arrancada, numa pista tratada, certo, ele consegue levantar as rodas dianteiras durante a arrancada por percorrer quase 1 metro com as rodas dianteiras levantadas. Realmente não dá para dizer muita coisa, o nome condiz bastante com a personalidade do carro, porque não é uma coisa comum. Então, para tirar 840 cavalos de potência e fazer esses feitos de desempenho incríveis, a Dodge retrabalhou o sistema de lubrificação do carro para ele ficar mais eficiente, passou a usar um supercharger maior, que era de 2,7 ou 2,6 litros, eu não lembro de cabeça agora, com mais pressão. Então, dos 11,6 PSI, eles passaram para 14,5 PSI. 1 quilinho de pressão. Teve toda a questão de um novo desenho ali do coletor de admissão e da admissão do carro para poder resfriar a temperatura do ar e entrou mais um detalhe inteligente. Uma coisa que eu esqueci de falar. Spina, você sabe o Hellcat 2015 tem 707 cavalos de potência. Você tem alguma ideia do quanto que o Supercharger consome de rendimento no motor? Não faço a mínima ideia. Então, aquele carro ele entrega afinal 707 HP e 717 cavalos. Mas o Supercharger sozinho consome 80. Então, ele consome energia para gerar mais energia. Que louco. Louco, né? É muito louco. Do Demon, eles não trouxeram essa informação de quanto que consome o Supercharger, mas ele é um Supercharger de 2,7 litros, então, em vez de 2,4, 2,7 maior, com mais pressão. E
aí que entra uma outra coisa interessantíssima e bem exclusiva desse projeto. Ele tem um sistema chamado Power Chiller. Quando você vai andar na pista, fazer o drag race e tudo mais, você não usa o ar-condicionado. Ninguém usa o ar-condicionado. Então, o que eles fizeram? Quando você usa a chave certa e está com o ar desligado para acelerar no quarto de mil e tudo mais, o que é refrigerado do ar-condicionado para ir para a cabine, eles usam para refrigerar a água do water cooler. Então eles usam o ar-condicionado para ajudar a refrigerar mais ainda a temperatura da admissão. É uma engenharia muito louca. Claro que tem toda uma relação de consumir energia para poder produzir energia, mas no fim dos cálculos eles falaram, peraí, o compressor do ar-condicionado funcionando gera tanto. Só que a gente está aqui com 6.2 litros V8 com supercharge de 2.7 litros com bastante pressão. Se a gente ajudar, porque tem um water cooler, né? A água que passa dentro do supercharger, do intercooler, para resfriar o ar, ele vai para um radiador específico lá na frente, perde temperatura e volta lá para o motor, né? No meio desse caminho da volta para o motor, você ativa automaticamente esse Power Chiller a tantos 1000 RPM, para ele fazer o quê? Para ele resfriar ainda mais essa água ainda mais fria, ela vai esfriar ainda mais o ar e o resultado ainda é positivo, segundo a Dodge. Então, ele usa essa tecnologia de não jogar o ar mais frio para dentro da admissão, mas e sim de melhorar a eficiência do water cooler do motor para que o carro possa entregar esse rendimento incrível. Então, você fala, é um motor arcaico. Bom, pode até ser, mas, senhoras e senhores, 840 cavalos de potência com umas tecnologias. Essa é a parte legal da engenharia e que eu sempre valorizo e que eu aplaudo de pés. Os cientistas, os engenheiros, são diversos caminhos para chegar num determinado resultado. Isso é uma coisa surreal, senhoras e senhores. E aí, o Demon foi feito numa série limitada e hoje nós temos, os norte-americanos têm o Charger e o Challenger Hellcat Red Eye, ou seja, o gatinho do inferno com os olhos vermelhos. Tá tipo com conjuntivite, sabe? Essa é uma versão um pouco mais avançada do que foi, ela usa como base o motor do Demon, só que um pouquinho mais avançada para entregar apenas 797 cavalos de potência e 98 kg de torque. Não conseguiu comprar o Demon, você vai ter que se contentar com apenas quase 800 cavalos de potência. Não precisa nem continuar esse vídeo, eu vou embora daqui porque no Brasil não dá. É surreal, é impressionante, eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Pessoal, eu acho muito bacana de ver a parte de engenharia e desenvolvimento das empresas. E é isso aí. Como sempre, eu quero lembrar vocês, tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da PneuFree.com e da RS Filter, tá? Se vocês estiverem procurando pneu, roda, não deixem de conhecer o site da PneuFree.com. Tem um sistema de acesso ali facílimo para você conseguir encontrar pneu ou roda, ou qual é o seu carro, qual é o ano do seu carro, você consegue ver quais pneus foram utilizados. É um sistema inteligentíssimo para facilitar a vida de todo mundo e o cupom ALTRPM facilita ainda um pouquinho mais com 2% de desconto. No caso da RS Filter, pessoal, marca brasileira de filtro esportivo que investe muito em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento de tecido, trabalho surreal dos caras. Eu tenho enorme orgulho de ter RS Filter e PneuFree.com como patrocinadoras do nosso canal que valorizam o nosso trabalho, então não deixem de valorizar o trabalho das empresas nacionais, pessoal. É muito importante. E, no caso da RS Filter, o cupom ARPM10 dá 10% de desconto. E, se vocês vierem algum dia fazer alguma manutenção, revisão, seja em veículo nacional ou importado, vocês vão deixar extremamente feliz Robson de Curso ao chamá-lo de Robinho! E é isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom, valeu!